Atenção ao top de 3 itens de segurança do trabalho. CIPA. Prevenção. EPI. Olá, eu sou a Jaqueline. Olá, eu sou o Vinícius e esse é o Podicipa! Está começando o episódio número 2 do Podicipa. Essa edição vai tratar do Dia Internacional de Combate às Drogas, que é no dia 26 de junho. Data que foi criada pelas Nações Unidas para conscientizar a população pelos problemas desencadeados pelas drogas em nossa sociedade. Lembrando que aqui não estamos fazendo juízo de valor de pessoas, comunidades ou o que for a respeito do consumo de drogas. Estamos apenas passando informações a respeito do assunto como maneira de conscientização. E o que é considerado droga? Segundo a Organização Mundial de Saúde, é toda e qualquer substância não produzida pelo organismo que tenha a propriedade de atuar sobre um ou mais sistemas do corpo, produzindo alterações do seu funcionamento. Um parênteses interessante: como dito, droga é aquilo que é produzido fora do nosso organismo, mas nosso organismo tem a capacidade de produzir algumas substâncias que nos dão sensação de saciedade e prazer. Um exemplo disso é quando praticamos um esporte ou comemos um alimento muito saboroso. Após essas ações, sentimos uma sensação boa, e isso é produzido pela dopamina, serotonina, endorfina e ocitocina, produzida dentro do nosso organismo. Então, como de praxe, vamos resgatar um pouco da história das substâncias psicotrópicas. Fazendo um adendo, pessoal? Substância psicotrópica são substâncias químicas que agem principalmente no sistema nervoso central, onde altera a função cerebral e temporariamente muda a percepção, o humor, o comportamento e a consciência. Então vamos lá. Segundo a reportagem da revista Super Interessante, o link vai estar aqui na descrição, há milênios o homem conhece substâncias que causam alteração na sua mente e corpo. Desde tribos de pigmeus, que há cerca de 5.000 anos descobriram o iboga, planta que usavam para rituais religiosos, até os gregos que em 450 anos antes de Cristo utilizavam cannabis nas saunas para dar um barato entre os frequentadores. Nas Américas, no século XVI, quando os portugueses e espanhóis chegaram aqui para colonizar e explorar a região, identificaram que indígenas da bacia amazônica utilizavam um chá em seus rituais religiosos. Esse chá é o famoso chá de ayahuasca, chá que foi apelidado de poção diabólica pelos padres jesuítas da época e hoje também conhecido como chá de Santo Daime. Já no século XIX, cientistas começaram a estudar sobre essas substâncias e nessa época começaram a surgir as drogas sintéticas. No Brasil, até o início do século XX, não havia uma proibição do uso de substâncias psicotrópicas, até que, seguindo a orientação das Nações Unidas, juntamente com outras 100 nações, o Brasil adotou a política de proibição dessas substâncias. Uma das formas de combater riscos e perigos é ter o conhecimento deles, e agora vamos falar um pouco sobre cada uma das substâncias mais famosas e presentes na nossa sociedade, com o intuito de sabermos seus efeitos e as consequências do seu uso. Para introduzir esse assunto, é importante saber que existem dois tipos de drogas, as lícitas e ilícitas. Lícitas são as drogas que podem ser vendidas livremente, são legalizadas e aceitas pela sociedade. E as ilícitas são as drogas que têm sua produção e venda proibida pelas leis e legislações. Iniciando agora pelas drogas lícitas, vamos falar do álcool. O álcool é considerado uma droga depressora, porque causa diminuição nas atividades do sistema nervoso central. A substância provoca uma certa euforia no início da ingestão, mas logo depois uma sonolência. É muito comum que as pessoas tenham que aumentar a quantidade ingerida para ter os mesmos efeitos. Já a falta de ingestão pode causar sintomas indesejáveis e até síndrome de abstinência, que inclui a manifestação de sintomas como tremores, ansiedades, agitação, irritabilidade e até mesmo depressão. E o cigarro? O cigarro é vendido livremente no comércio para pessoas maiores de 18 anos. Ele é composto por tabaco e diversas outras substâncias. Nicotina é a principal substância presente em sua composição. Por ser uma substância a qual o nosso corpo absorve facilmente, gera, além da dependência, diversos problemas cardiovasculares, além de diversos tipos de cânceres. Cigarro eletrônico.
Hoje na moda entre os fumantes, o cigarro eletrônico, diferente do cigarro tradicional, não faz a queima, mas sim vaporiza um líquido presente dentro do aparelho utilizado para o fumo. Esse líquido tem diversas substâncias nocivas, dentre elas a nicotina, que causa dependência. Na descrição terão 2 vídeos falando sobre cigarro eletrônico, um do Dr. Paulo Musi e o outro do Dr. Drauzio Varela, que explicam os riscos do uso desse tipo de droga. E agora nós vamos falar a respeito das drogas ilícitas, começando com a maconha. Maconha é produzida a partir de uma planta e consumida ou através de cigarros ou pela sua vaporização em aparelhos específicos. O uso crônico da maconha está ligado a problemas respiratórios. As consequências do uso são semelhantes ao uso do cigarro. No caso de pessoas com transtornos psicóticos pré-existentes, pode haver um agravamento do quadro, sendo necessário por vezes a mudança do tratamento dessas doenças. Cocaína, pessoal. Cocaína vem da folha da coca e é produzida em laboratórios. Ela é um psicoestimulante e já foi indicada como remédio para a depressão no século XIX por Sigmund Freud, que deixou de indicar o uso após a overdose de um de seus pacientes. A utilização da cocaína aumenta com o passar do uso, pois o corpo adquire tolerância, assim fazendo com que o usuário precise de doses cada vez maiores para atingir o efeito necessário. Essas são algumas das drogas que existem, e na descrição deixaremos alguns links que falarão sobre outros tipos de entorpecente que existem na nossa sociedade. Agora que a gente já conhece os tipos de drogas, lícitas e ilícitas, como saber se alguém está dependente delas? Então, a dependência caracteriza-se por comportamento que sempre inclui uma compulsão por ingerir a substância para experimentar o seu efeito psíquico e, às vezes, evitar o desconforto provocado pela sua ausência. É possível verificar se há dependência, seguindo os seguintes itens: forte desejo ou compulsão por consumir drogas, dificuldade de controlar o uso em termos de início, término ou nível de consumo, uso de substâncias psicoativas para atenuar sintomas de abstinências, com plena consciência dessa prática, estado fisiológico de abstinência, evidência de tolerância quando o indivíduo necessita de doses maiores da substância para alcançar os efeitos obtidos anteriormente com doses menores, estreitamento do repertório pessoal de consumo, quando o indivíduo passa, por exemplo, a consumir drogas em ambientes inadequados, a qualquer hora, sem nenhum motivo especial. Falta de interesse progressivo em outros prazeres, interesses em favor do uso de drogas, insistência no uso da substância apesar da manifestação danosa comprovadamente decorrentes desse uso, evidência de que o retorno ao uso da substância após um período de abstinência leva a uma rápida reinstalação do padrão de consumo anterior. Após identificar a dependência de qualquer substância, é possível realizar tratamentos para deixar de utilizar. E por que se diz tratamento? O dependente químico, ele é uma pessoa que possui uma doença. E por ser assim, o tratamento da dependência de drogas tem várias abordagens. Esses processos podem ser classificados como de cunho psicológico, sociocultural e biomédico, conforme os fatores da dependência que mais enfatizarem. Dentre os tratamentos, se sobressaem as comunidades de ex-usuários, como os narcóticos anônimos e alcoólicos anônimos. Para finalizar o nosso episódio, reforçamos que as melhores ferramentas para o combate ao uso de drogas são as informações, a educação e as ações de prevenção junto aos jovens e os adultos. É muito difícil convencer alguém a não fazer algo que lhe dê prazer, mas apresentar informações e oferecer ajuda vai certamente ajudar muito no combate ao uso de drogas. Esse era o episódio, pessoal. Muito obrigado. Tchau, tchau. Muito obrigada. Tchau, tchau.